Shalom, graça e paz, sou o professor Euler e com mais um vídeo em nosso canal. Iremos trabalhar com o adjetivo paz, passa e pam. Paz, gênero masculino, passa, gênero feminino e pam, gênero neutro. Como entender esse adjetivo? É uma resposta ao vídeo do professor Leandro Quadros. Desde já vai o meu abraço ao irmão Nelson e o Leandro Quadros, que nos tratou com tanta nobreza. Você que não é inscrito em nosso canal, inscreva, aperte o sininho para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. O que irei apresentar é a posição estritamente declarada pelos gramáticos e lexicógrafos. Gramáticas apresentadas em relação ao nosso esboço. Gramática: James Swetinen, William Carey Taylor, Gresham McCann, Ezequiel Soares, Elias Seifuleison, Lourenço Estelio Rega e Johannes Bergman. Os léxicos consultados foram Johannes Lund e Eugênio de Nida, William Carey Taylor, Carlos Rusconi, William de Murcy, Gerhard Kittel e Gerhard Friedrich Friber, Greenwich, Dunker e outros, para corroborar o entendimento do adjetivo paz. Entendendo paz, passa e pam. Um entendimento para que você possa estar mais profundamente relacionado com esse adjetivo. Segundo Nelson, nosso amado e querido irmão Nelson, diz que eu cometi alguns erros, ou pelo menos algumas coisas que não deveriam ser apresentadas no sentido absoluto, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Segundo ele, a palavra pantes ali apresentada não é no sentido absoluto. Então vejamos, o termo grego paz, que está numa classe de adjetivos, pode muito bem funcionar como predicativo, com substantivo precedido de artigo. Também se usa na função atributiva. Funciona como substantivo anartro, ou seja, um substantivo sem artigo. E existe o uso do adjetivo substantivado, onde o adjetivo não tem um substantivo para ele modificar. Na função predicativa, o adjetivo faz uma afirmação sobre o substantivo, declarando alguma qualidade considerada digna de destaque. Este aqui é a introdução do entendimento do adjetivo paz. Nós temos um exemplo aqui, e aqui está escrito passa-repolis. Passa-repolis aqui é um adjetivo estritamente na posição atributiva, até porque o substantivo polis está acompanhado de artigo. Então, quando nós temos a estrutura, temos uma estrutura de um substantivo, ou pelo menos uma posição predicativa. Aqui é metonímia pelo fato de polis endereçar ou ser endereçado a uma cidade, ser nomenclaturado e fazendo referência a uma cidade. Observe, substantivos que acompanham paz, quando for nome de lugar, de país e de cidade, paz está fazendo uma relação ao todo no sentido coletivo. Coletivo e não no sentido individual. No sentido coletivo, ele faz referência a muitas pessoas e não a todas elas no sentido individual. Vejamos. Nós temos aqui o Dicionário Teológico do Novo Testamento de Gerhard Kittel e Gerhard Friedrich, da página 150, e o mesmo diz: em muitos versículos é claro que paz é usado no Novo Testamento simplesmente para denotar um grande número. Por exemplo, toda Jerusalém. Olha só a referência que ele pegou. Palavra toda, que é paz, e Jerusalém, o nome de uma cidade. Observe que faz referência a muito. Em Mateus 2,3, e todos os doentes. E Mateus 4,24, que é referência. Se nós não prestarmos atenção àquilo que ele está dizendo, cometeremos erros funestos, erros simples, porque paz pode realmente endereçar a muitos, um grande número de pessoas, um grande número de coisas, e não necessariamente cada um indivíduo em relação a um grupo. Quando é usado com nome de cidades, nome de países, nome de lugares, o sentido é coletivo
dando uma ideia de um grande número de pessoas, e não no sentido de todas as pessoas individualmente, segundo Gerhard Kittel. Por exemplo, aqui nós temos praticamente um texto que Nelson utiliza. Ele utiliza uma obra de Spurgeon, o qual vou apresentar para vocês. Ele utiliza essa obra, Redenção Particular, por C.H. Spurgeon. A página é de número 14. Aqui está a referência que ele consulta, a obra que ele consulta para introduzir que paz não tem um sentido de todos. Observe que vocês podem consultar Redenção Particular. Só essa nomenclatura já sabe que aqui é uma literatura altamente calvinista que acredita que a salvação não é para todos os homens individualmente. Vamos fazer as análises. Voltando para cá novamente, nós temos aqui o exemplo que ele tira da obra de Charles Spurgeon. Diz assim: eis que toda a gente vai após ele. João 12:19. A pergunta é: será que todo mundo seguia Cristo? O texto grego não tem a palavra todos no sentido de paz, paz ou pan, ou pantes, nem no singular e nem no plural. O que tem aqui é a expressão cosmos, mas não tem a expressão todo, que é o qual o objeto de nossa análise. Então, citar João 12:19 não faz nenhuma referência paz, passa e pan, ou pantes no plural. Vamos a um outro texto, citado pelo mesmo. Aqui ele coloca: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Mateus 3:5. E a pergunta que ele faz é: toda Jerusalém ou toda a Judéia foi batizada no Jordão? Observe que, olha o nome de um local, né? Nome de Jerusalém. Olha a Judéia, nome de uma cidade. Jerusalém também é a cidade. Observe que Gerhard Kittel falou, ou pelo menos aquilo que ele evidenciou, quando está vinculada, muitos textos usando paz, está endereçado, dizendo de fato e de verdade a muita gente e não necessariamente a todas as pessoas. Vamos ao texto grego que nós estamos aqui. Observe, posição passaje Iudaia, passaje Iudaia, kai passaje perichoros to Jordano. Pericoro to Jordano. Então, Iudaia, Jerusalém. Iudaia indica nomes de cidades, aonde que nome de cidades está fazendo uma referência entre muita gente, uma referência a muita gente que foi batizada no Jordão. Isso é literatura acadêmica. Nós não podemos cometer um erro desse em dizer que todo mundo foi batizado no Jordão, até porque o nome de cidade é citado: Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Vamos a um outro texto citado pelo nosso amado irmão Nelson. 1 João 5,19. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Aí a pergunta é que ele faz: será que todo o mundo, aqui significa o mundo todo, o mundo inteiro, todas as pessoas? Então, 1 João 5,19 está escrito, nós temos aqui ho, cosmo, holos. Nós temos holos. Nós não temos pantes, panta. Aqui a expressão todo mundo indica cosmo, holos, e não cosmo, pantes ou pantecosmos. Ou pelo menos na sua declinação. Aqui nós temos todos, todo o mundo. E a expressão é holos, cosmo, ou cosmos, holos. Observe, pessoal, que 1 João 5,19 não tem a expressão paz, passa e pan. Então, desconsiderando essa passagem de 1 João 5,9 do nosso amado e querido irmão Nelson, não pode ser usada essa passagem como outras que foi evidenciada para dizer que todo mundo não é todo mundo. Vamos a um outro texto. Aqui é a obra final
de Charles Spurgeon, que diz assim: as palavras mundo e todos. Agora ele faz uma citação da obra final de Charles Spurgeon. E Charles Spurgeon diz assim: as palavras mundo e todos são usadas em cerca de 7 ou 8 sentidos diferentes nas escrituras. E é muito raro que todos signifiquem todas as pessoas consideradas individualmente. Redação particular por C.H. Spurgeon, página 14. Será que essa declaração de Charles Spurgeon é correta? Será que todos não significa todas as pessoas consideradas individualmente? Vamos às análises. Nelson, para corroborar seus pensamentos, ele cita 1 Coríntios 15, 51, que diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Observe que ele diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele diz que 1 Coríntios 15, 51 é uma forte ideia que a palavra pantes não indica todos no sentido absoluto. Agora, vejamos o que diz o professor William Carey Taylor em seu dicionário de grego, página 166, trabalhando com o adjetivo paz junto com um advérbio de negação ou tem o sentido de não todos, roupantes, nem todos, apenas alguns, como também roupaz, nenhum, ninguém. Então, nós temos aqui pantes no plural, só que ele está acompanhado com advérbio de negação, dizendo nem todos, não todos. Em todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Observe que quando pantes está sendo usado com advérbio de negação, segundo o professor William Carey Taylor, significa nem todos. 1 Coríntios 15, 22 não tem um advérbio de negação. Por isso, não tem como fazer uma comparação de 1 Coríntios 15, 51 com 1 Coríntios 15, 22, porque a estrutura é diferente. Vamos a mais um texto indicado pelo Nelson. Mateus 10, 22. E ele diz: e odiado de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos aqui o texto grego, a palavra hipo, a palavra panton, que está no plural. Ele diz que Mateus 10, 22 não está fazendo referência a todas as pessoas. Uma coisa que devemos entender é que quando o autor está escrevendo, ele escreve sob sua perspectiva. Isso é interessante, porque quando ele diz panton, ele está fazendo uma referência a um contexto totalmente catastrófico, totalmente escatológico, algo que Jesus já ia dizer para os discípulos. Observe que diz Carlo Rusconi, afirma que paz no singular sem artigo significa todo, cada. Mateus 3,10. No plural, sem artigo, significa todos, e não somente alguns, como entende o nosso irmão Nelson. Marcos 12, 28, página 360 e 361. Ezequiel Soares diz que quando paz vem isolado, funciona como substantivo. Paz, que no singular, quer dizer cada um. Pantes, no plural, significa todo povo. Panta todas as coisas, como foi evidenciado. E aqui nós temos panton no plural, trazendo uma ideia totalmente geral. Isto aqui está na forma indefinida, porque mesmo que pantes aqui esteja no plural, não se sabe quais são as pessoas que vão cometer este ato de injustiça contra os apóstolos. E o texto diz: e sereis odiados de todos, sereis odiados por causa do meu nome. Esse todos está fazendo uma referência a todas aquelas pessoas que, por causa daquilo que Jesus fez e anda fazendo, tem um grande ódio. Isso aqui é uma citação diretamente de uma situação escatológica que vai ser evidenciada pelo versículo posterior. Nós temos aqui o versículo 22, e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Observe que no versículo 18 nós temos: sereis até conduzidos à presença de governadores.
Aqui o sentido aqui é escatológico, o sentido aqui é um sentido praticamente global ou geral, envolvendo todas as nações, envolvendo todas as pessoas que vão pressionar, ou pelo menos vão querer, de alguma forma, flagelar os discípulos de Cristo Jesus. Presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas quando vos entregar, não vos dê cuidado como o que de haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala vem em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra. Observe que fala de grande perseguição, perseguir nessa cidade, fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Observe que isso aqui é um período tribulacional. Corroborando com o texto de Mateus 10, 22, nós temos Mateus 24, 9, que fala a mesma expressão, ou que também trabalha com a mesma expressão, Ripopantonton etinon diaton onomatimu, que diz, então vos entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas, aí colocou a expressão etinon, de todas as nações, por causa do meu nome. Observe que o contexto de Mateus 10, 22 é praticamente paralelo ao contexto de Mateus 24, 9, como um período tribulacional. Nós temos também para corroborar Marcos 13, 3, a mesma expressão, Ripopanton diatonomatmu. Nós temos aqui, e sereis odiados por amor do meu nome. Odiados por todos, por amor do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A mesma expressão que ocorre. Agora, a expressão amor aqui é uma dedução da expressão aqui de cima, panton diatonomatmu, a expressão o nome. Nós temos também Lucas 21, 17, que corrobora também com uma visão mais global, mais geral, de algo que vai ocorrer, ocorreu parcialmente e que irá ocorrer futuramente. Nós temos aqui, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Lucas 21, 17, Marcos 13, 3, Mateus 24 e também Mateus 10, 22 está fazendo referência a um período tribulacional, o qual envolve globalmente praticamente todas as pessoas, todas as etnias, todos os povos. Então esse período, na visão do autor de Mateus 10, 28, na visão de Mateus, na visão de Marcos, na visão de Lucas, esse período é geral, porque todos utilizam a palavra panton para indicar algo que acontece globalmente. Então, podemos dizer que panton aqui está fazendo relação ao geral, aquilo que vai ocorrer com os discípulos de Jesus. Também pode fazer referência a muitas pessoas, mas no sentido geral, no sentido global, no sentido daquelas pessoas que odiarão os crentes, odiarão os fiéis, odiarão o povo eleito de Deus. Um outro texto que Nelson cita é 1 João 1,7. Diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Observe que nós temos uma conjunção si aqui, conjunção sir, que é uma conjunção subordinativa. E aí nós temos passe hamartias. Observe que hamartias é um substantivo anartro e pas está acompanhando ele. Observe o que diz William Safron-Leison, Gramática Sintática do Novo Testamento, página 84. Pas, antes de um substantivo anartro sem artigo, significa todos, cada um. Pan hun dendron, Mateus 3,10. E cada árvore, não toda no sentido de todas as árvores. William Safron-Leison, Gramática Sintática do Novo Testamento. Então, de acordo com William, faz uma aplicabilidade a hamartiam, no sentido de passes, aqui, indica cada, e não necessariamente todo, mas cada um de todos. Então, todo o pecado
faz uma referência a cada pecado, e não a todos no sentido coletivo. E nós temos aqui a conjunção ean, que é uma conjunção subordinativa. Mas se andarmos à luz, todo pecado, cada pecado será perdoado, será purificado. Outro texto citado por nosso amado é João 3,26. E foram ter com ele no Jordão e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Olha, nós temos pante ercontai pros autum, pantes também no plural, fazendo uma ideia de um substantivo. Observamos que todos que vão até Jesus, o contexto e o texto nos afirma que Jesus também batizava, assim igualmente João. E todos vão ter com eles, significa muitas pessoas vão ter com Jesus. E não todo no sentido de indivíduos, mas muita gente vão ter com Jesus, vão até Jesus para ser batizado, porque o reconhece como Senhor e reconhece como o Messias. De fato, Jesus não batizava ninguém. Então, a palavra pantes está relacionada ao contexto do texto, que faz uma referência às pessoas, todas as pessoas, ou pelo menos no sentido coletivo, no sentido grupal, todas as pessoas que vão até Jesus para ser batizado. Observe que pantes aqui é indefinido, não está fazendo relação ao nome de cada indivíduo, mas uma forma de todos no sentido geral, e de grande pessoa, e de grande gente, de uma multidão que vai até Jesus para ser batizado por ele, se bem que Jesus não batizava. Também nosso amado irmão Nelson cita 1 Coríntios 8:1, que diz assim: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Aqui nós temos panter, gnosin e homen. Todos temos ciência. Aí ele diz, todo é todo? Gente, 1 Coríntios 8:1 não faz referência ao sentido mais restrito, porque todos aqui está relacionado à ciência, a ter ciência. E isso, como o nosso amado e querido irmão Nelson falou, faz uma relação com as pessoas cristãs. Todas as pessoas cristãs têm ciência que coisa sacrificada aos ídolos não deve nem tocar, ou pelo menos não comer, dentro desse quesito aqui. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Sabemos todos que todos é uma referência ao coletivo que Paulo está em mente. Então, é o gnosin ercomen, todos nós temos ciências. Pantes, então está fazendo uma forma generalizada. Ele cita também Hebreus 11:13, que diz: todos estes morreram na fé, sem terem concebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11:3. Catapassim epelitano autopantes. Essa é a expressão. Todos estes morreram. Observe que a expressão hutoi é plural e pantes também é plural. Nós temos aqui uma unidade de pensamento, uma unidade de sentença. Hutos está mostrando aquilo que foi falado anteriormente. O que foi falado anteriormente? Sobre os heróis da fé. Então, estes que está sendo mencionado por pantes e hutos. Observe o que diz Carlo Rusconi, trabalhando ainda com sentido paz, agora sendo usado com pronomes em uso substantivado. Ou seja, o pronome é substantivado. No caso aqui, o pronome é substantivado, aqui está no plural. Tem o sentido de tudo, todos ou cada um. Dicionário de grego do Novo Testamento, página 361. Então, pessoal, esse sentido aqui, hutos, pantes, está fazendo no sentido de cada um, mais estritamente, porque é uma menção de Abraão, é uma menção daquelas pessoas que estavam no Antigo Testamento e pela sua fé venceram reinos e tudo mais. Então, pantes aqui está relacionado estritamente a hutoi. E hutoi está fazendo uma referência àquilo que foi falado anteriormente. Então, nós não devemos confundir quando há sentença de pantes em relação à sua frase. Por isso que a análise sintática ela é muito importante. Agora, pessoal, observamos que tudo aquilo que o Nelson colocou nada mais é do que um mal entendido em relação à paz. E o mesmo afirma, junto com Charles Spurgeon, que
ao sentido paz, erraram no sentido absoluto, uma apresentação absoluta. Será que é raro mesmo? Vamos apresentar só texto que traz uma ideia de sentido absoluto utilizando a palavra paz, tanto no singular, plural, tanto também na posição predicativa e atributiva e substantivada. Nós temos aqui João 1,3, que diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas. Panta de autu egenito. João 1,3. Será que todas as coisas não foram feitas por Jesus? Será que panta aqui não está indicando todas as coisas, mas sim algumas coisas feitas por Jesus? Seria um engano? As Escrituras dão o entendimento que todas as coisas aqui seria algumas coisas feitas por Jesus. Por ele aqui está fazendo uma relação a Jesus. Então, todas as coisas se refere a todas as coisas no sentido absoluto, criada por Jesus, por meio dele. Vamos a um texto interessante para corroborar isso aqui. Aí nós temos Ezequiel Soares que diz: quando paz vem isolado na função como substantivo, paz indica cada um, pantes, plural, indica todo o povo, panta, no plural, indica todas as coisas mesmo. Gramática prática de grego, páginas 191 e 192. Mais um texto. Colossenses 1,16, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas. Olha a expressão, tapanta. Tapanta, da mesma forma, fazendo a função de um adjetivo substantivado e está levando o artigo. Então, todas as coisas realmente foi criada por ele, e não algumas coisas como alguns entendem. No final, nós temos tudo foi criado por ele para ele. Então, tapanta de autu kai es autu ekitsai. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, tudo está no sentido absoluto. Então, quer dizer, todas as coisas mesmo. O outro texto que queria apresentar é Atos 17:30, que diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, tois anthropos passin, todos os homens. Observe que anthropos também é nartro, ou articulado, melhor dizendo, é articulado. Faz uma referência a todos em geral. Lothar Cohen e Colin Brown nos diz que paz, no plural, significa todos. E Lourenço Estelio Rega, na posição predicativa, enfatiza a palavra todos, em Mateus 1,17. Passai Haigeneai apo Abraham, Reos David. Lothar Cohen, Colin Brown, página 2521. Lourenço Estelio Rega, página 199. Então, observe que, se nós entendermos que aqui não se refere a todos os homens no sentido geral, no sentido individual, a gente comete erros na interpretação, que é todos os homens mesmo. Deus não leva em conta a ignorância e anuncia agora a todos os homens, e não a alguns homens. Um outro texto interessante é Romanos 5,12, que diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Olha a expressão panta anthropos, olha no plural. Por isso que todos pecaram, pantes hemarton. Então, pantes anthropos, pantes hemarton, é uma estrutura que Paulo utiliza. Muitas vezes ele utiliza o plural para denotar, para trabalhar um sentido absoluto. Imagine quando é envolvido o substantivo anthropos. Pantes hemarton. Pantis hematon. Então, se nós acreditarmos que aqui não é todos os homens, que a morte não passou a todos os homens, e que nem todos pecaram, nós devemos mudar nossa teologia, porque aqui se refere realmente mesmo a todos os homens, porque todos pecaram. O outro texto interessante é Romanos 5,18, que diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Observe, eis panta anthropos, a mesma estrutura. Paulo utiliza muito essa estrutura para dizer o passo no sentido coletivo, ou no sentido, melhor dizendo, absoluto. E ele repete, eis panta anthropos, redikaiosun joen. Dikaiosun joen.
todos os homens. E fala aqui, para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Se nós não entendermos aqui, no sentido absoluto, então as Escrituras, ela não sabe dizer o que praticamente a descreve, ou descreve no sentido geral. Então, todos os homens se refere a todos os homens, nesse sentido de Romanos 5,18. Não tem como fugir dessas expressivas de Paulo. Um outro texto interessante é Romanos 12,17, que diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. As coisas honestas perante todos os homens. Olha a estrutura, panton anthropon, todos os homens mesmo, é no sentido absoluto. 1 Timóteo 2,1 diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faças deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Panton anthropos. Será que é somente para alguns homens, pessoal? O que você me diz? Será que realmente não é absoluto? Sim, é absoluto. Olha que Charles Spurgeon disse que são poucos textos que existem. Na verdade, não são poucos textos. São vários textos que têm essa estrutura que diz no sentido de todos, dando uma ideia individual no sentido absoluto. Nós temos aqui Tito 2,11, que é interessante, porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação. Gente, agora está envolvendo salvação. Trazendo salvação a todos os homens. Será que a salvação aqui não é para todos os homens? Olha a estrutura. Rechoterios passin anthropos. Observe que passin, anthropos está no sentido anarto. É um substantivo anarto. E nós temos aqui passin. Está relacionado à palavra soterios. Rechoterios passin anthropos. Ou seja, a salvação a todos os homens. A todos os homens. É a todos os indivíduos? Sim, é a todos os indivíduos indistintamente, raça, cor e etnia. Hebreus 1,6 diz assim: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. A expressão, nós temos aqui, cai, proskinesotesen tum pante angeloi theu, ou seja, e todos os anjos de Deus o adorem. Olha a expressão pantes no plural, fazendo uma relação a angeloi também no plural. A pergunta que não quer calar: será que não são todos os anjos que o adoram? Não são todos os anjos individualmente que o adoram? Ou somente alguns anjos? Se continuarmos com essa ideia de dizer que não é todos os anjos, todos os homens, todas as coisas que Jesus fez, então existe a teologia, a divina do Novo Testamento, uma teologia fraca. Mas isto é uma interpretação falha. A interpretação correta, ela tem que estar coerente com a análise sintática, com a análise teológica do texto, como foi apresentada pelo professor Leandro Quadros. Então, todas as coisas aqui, de fato, está envolvendo aqui a adoração a Jesus. 1 Timóteo 2,4 diz assim: quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens se salvem. Pantoanthropos thelesotenai. Observe, pantas. Pantas está relacionado a anthropos. Anthropos também é um substantivo anartro, que indica todos os homens. Todos, porque está relacionado a pantas. E não são alguns homens. Será que Deus ele deseja salvar somente alguns homens? Ou todos os homens sem exceção? Todos os homens sem exceção. Porque isso é o desejo de Deus. É thelei, é o desejo de Deus. Então, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Viu, pessoal, que não tem como colocar aqui o sentido de algumas pessoas? 2 Pedro 2,9 nós temos: o Senhor não retarda a sua promessa, como ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pantas eis metanoian choresai. Pantas eis metanoian choresai.
todos venham arrepender-se. Este é o desejo de Deus, é a vontade de Deus, que todos venham a se arrepender. Por isso, pantas está relacionado no sentido absoluto, todos mesmo. Isso é a vontade do Senhor. Nós temos Marcos 16,15, que diz assim: e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Olha, de novo, passe no sentido atributivo. Nós temos o substantivo, nós temos o artigo no caso dativo e passe também no caso dativo. Passe te ktise, a toda a criatura. Pessoal, sempre nós devemos entender que a palavra passer, paz, passa e pan está no sentido absoluto quando se refere a Cristo, quando está se referindo à criação de Deus, quando está se referindo também à ressurreição dos mortos, porque a estrutura sintática elas são idênticas ao texto. Então não tem como dizer que na teologia paulina Paulo está utilizando o plural para falar de algumas pessoas no singular. Tito 3,2 diz assim: que a ninguém infame, nem que sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Viu, gente? Pantes anthropos, de novo, indicando o sentido absoluto, todos os homens. Se não fosse dessa forma, o entendimento seria não seria coeso, seria um entendimento falacioso, um entendimento onde as escrituras não asseveram que tem. Então, mostrando toda a mansidão, é realmente para com todos os homens individualmente. Nós temos Romanos 11,32, que diz assim: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Para o quê? Com todos usar de misericórdia. Tus pantas, todos usar de misericórdia. Ora, todos é individualmente ou não, pessoal? Todos sim, individualmente, usar de misericórdia, porque o nosso Deus é misericordioso. Apresentamos toda a análise, uma análise, claro, superficial, para mostrar para você que o vídeo que foi apresentado pela minha pessoa está coerentemente com as Escrituras, concordando com as Escrituras. Então, 1 Coríntios 15:22, porque assim como todos morrem em Adão, todos, olha a palavra pantes, morrem em Adão, assim também, olha só, assim também todos serão vivificados em Cristo, todos, fazendo a relação a pantes. Pantes. Gente, todos realmente morrem em Adão. Assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Esta é uma ideia paulina, é uma ideia do Novo Testamento. E olha, amados irmãos, 1 Coríntios capítulo 15 mostra realmente a ressurreição dos santos, ou pelo menos aquilo que poderia evidenciar. Mostra que todos os santos que morreram, que estão mortos, vão ressurgir. Isso aí, o que vão ressurgir é a colheita. Jesus, ele é a primícia, ele é o primeiro. E Moisés não está linkado com Jesus para fazer parte dessa primícia. Somente Jesus é a primícia. Moisés, no texto, não está relacionado à primícia, com todo respeito e com toda dedicação. Moisés ainda morreu, está morto, melhor dizendo. E outra coisa, todas as pessoas, tanto justo como injusto, serão ressuscitados por Jesus. Jesus é a primícia, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E por último, os ímpios serão ressuscitados por Jesus, todos eles sem exceção, pois Jesus é o instrumento, é o meio pelo qual Deus ressuscitará os ímpios para a condenação. Deus abençoe a todos. Em Cristo Jesus, compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Deixe o seu like. Shalom, graça e paz.